E aí, turminha, no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que eu fiz essa ilustração do Homem-Aranha contra o Venom. E eu vou voltar a fazer a narração porque eu parei porque eu achei que ninguém ligava, mas eu recebi uns comentários aí que as pessoas gostavam de escutar eu falando merda aí enquanto eu desenhava, então eu vou voltar a fazer isso de vez em quando. O intuito desse desenho aí é mais um exercício de treino de layout, o desafio de fazer um personagem com proporções monstruosas como o Venom, que é um cara que é gigante, né? E dependendo da versão ele é hiperbolado, hiper largo. E fazer ele em primeiro plano, manter ele numa pose dinâmica ainda, sem ele ficar parecendo um brickzão, né? Um cubo. E ainda encaixar o Homem-Aranha atrás, os dois numa pose dinâmica. E isso é um desafio, né? Porque ou você faz os dois pequenos sem detalhe, ou os dois numa pose meio de museu sem graça. E você fazer os dois personagens numa pose dinâmica assim é o mais difícil, é algo que você tem que ter um pouco de treino para fazer. E o engraçado é que eu fiquei preocupado em fazer o Venom no primeiro plano, e a pose do Homem-Aranha, que estava atrás e menor, acabou ficando mais dinâmica e mais legal que a do Venom. E eu acho que isso aconteceu por causa de um efeito que acontece com os desenhistas, que a gente faz muito o que a gente chama de figure drawing, né? Que é o desenho de figura ou o esboço rápido, né? Que é aquele bom e velho caderninho que todo desenhista carrega para tudo quanto é canto e a gente fica fazendo aqueles esbocinhos das coisas que vê no dia a dia e tal. E quase sempre a gente faz isso num caderninho pequeno, numa folha pequena, né? E então a gente treina bastante pose dinâmica nessa posezinha pequena. E às vezes quando a gente vai desenhar maior no papel inteiro, A4 ou A3, a pose acaba ficando um pouco mais estática, né? Então, nesse desenho, curiosamente, eu tive mais facilidade de fazer o Homem-Aranha, que estava pequenininho numa pose dinâmica, do que o Venom, que eu tive mais espaço para fazer. Para mostrar como é tudo questão de treino, né? E o mais interessante nesse desenho é ver como eu fiz o layout dele. Eu fiz o prédio onde eles estão apoiados, né, no meio da luta, na diagonal, e é uma diagonal que faz paralelo com a linha da teia do Homem-Aranha. Então eles formam quase como um triângulo que está enquadrando o Venom. E isso forma uma espécie de moldura, que é algo que o nosso cérebro ele gosta de ter, né? E a gente que trabalha com quadrinho, a gente tenta fazer bastante, que são essas molduras que fazem parte do desenho, né? Que é para, sem querer, quem estiver lendo, olhar para a parte do desenho que a gente quer que chame a atenção. É como se a gente fizesse que nem o mágico, que controla para onde quer que você olhe. Então você vê que nesse caso eu usei as linhas diagonais do prédio e da teia do Homem-Aranha e esse formato de triângulo. Elas convergem bem aonde está os dois olhares deles. Outra regra importante, né, em quem vai desenhar o personagem lutando assim, é sempre tentar fazer os olhares, eles têm que se olhar ou estarem olhando na mesma direção, porque fica muito não natural quando os dois personagens não estão se olhando, né? E agora eu já tô passando o nanquim final. Eu vou fazer uma coisa nesse desenho que eu não faço em todos, que é o que a gente chama de diferenciação de linha, que é quando eu já tenho todo o contorno do desenho inteiro, mas como ele está muito detalhado, para dar uma definição maior, eu vou passar um contorno mais grosso nas coisas que eu quero que separem, que dá para ver agora que o contorno faz o desenho aparecer bem mais e dá para entender melhor o que é cada parte. Separa a teia das gosmas do Venom, dos lobos, da língua. E essa técnica funciona bastante com desenho com mais informação visual, assim, para dar uma organizada, digamos assim, né? Então dá para ver bastante agora no contorno, por exemplo, que isso ajuda a entender bem melhor o desenho. É uma técnica que eu não gosto de fazer muito porque ela tira um pouco do realismo, porque deixa tudo com uma cara mais de cartoon, assim, né? Mas fica bonito, dependendo da técnica que você usa. Quando é uma cena mais complicada, assim, eu acho que fica legal. Se esse desenho eu tivesse feito ele numa folha maior, onde eu pudesse fazer mais detalhes, mais texturas, talvez eu não usasse esse efeito. Mas na folha 4, que é a que eu estou usando, ficou legal.
Agora quando eu vou passar para a parte de colorir, vai dar para ver coisas legais que acontecem só no mundo dos quadrinhos, né? Porque no mundo dos quadrinhos, personagens que são pretos, raramente eles são representados como preto de verdade, porque a luz e sombra dele seria em tons de cinza, né? E nos quadrinhos isso não fica legal, fica muito apagado, fica meio feio. Então o jeito que representam preto nos quadrinhos é com azul escuro como cor de base, né? Então você vê que, por exemplo, o cabelo do Superman, sempre que ele está desenhado e tem o reflexo no cabelo, ele é sempre azul. E o nosso cérebro entende aquilo como preto mesmo, porque é uma linguagem de quadrinho que a gente está acostumado. E isso aconteceu com o Homem-Aranha. Quando ele foi criado lá nos anos 60, ele foi feito para ser vermelho e preto, que é uma cor característica de algumas espécies de aranha, porque não existe, pelo menos não tantas, né, aranhas vermelho e azul claro, né? E aí o jeito de representar a parte preta do uniforme do Homem-Aranha era com reflexo em azul, que era algo típico da época. Só que conforme os anos foram passando e os artistas foram colocando menos preto chapado, ele foi aparecendo mais azul, até que virou meio que do conhecimento popular que a roupa do Homem-Aranha era azul e vermelha. Mas isso na verdade foi acontecendo aos poucos, ele foi criado como preto e vermelho. E no Venom eu tô fazendo a mesma coisa, eu tô usando só que um tom de azul bem menos saturado, que é para ele parecer mais escuro. E eu vou tentar nesse desenho, para não ficar muito chapado, usar uma técnica que muito colorista de quadrinho usa, que é usar a luz ambiente para dar cor para esses personagens que são de uma cor só. Então, se você reparar os quadrinhos do Venom, por exemplo, que é um personagem quase todo preto, ele só tem a língua e o logo e o olho colorido, para ele não ficar chapado e não ficar sem graça e ele ficar mais dinâmico, ele quase sempre está num lugar com bastante luz ambiente que reflete no uniforme dele. Então ele está sempre perto de uma luz amarela que reflete o amarelo nele, está sempre perto de um foguinho, perto de um prédio, de uma luminária, de uma explosão embaixo da luz da lua. E esse reflexo da luz batendo no uniforme deixa eles mais dinâmicos. E eu vou tentar usar essa técnica. Então, primeiro aqui eu tô fazendo flat color, né, que nos quadrinhos americanos tem um profissional que ele ganha só para isso, que é para fazer o flat color, que é as cores chapadas, como eu tô fazendo agora. E aí ele passa para outro profissional, que é o colorist, que é o cara que faz a luz e sombra e os efeitos especiais e tal. Mas aqui nós é BR, né? Aqui a gente faz tudo a gente mesmo e se vira. Não tem essa, mas num quadrinho profissional essas funções são todas divididas para ser mais prático e cada um tem uma especialidade. Aí aqui eu estou usando a técnica de escurecer o tom base e iluminar o que eu quero de reflexo para criar um pouquinho de realismo a mais. Estou dando uma texturinha para ter, também fazendo a mesma técnica de escurecer a base e fazendo o highlight da cor mais clara. E eu vou fazer a mesma coisa com o Venom, eu vou estourar os reflexos de onde os músculos estão mais para cima, para deixar um pouquinho mais tridimensional, mas essa é só a primeira camada de luz, essa que seria a luz e sombra dele, né? É a luz e sombra que eu vou fazer da luz ambiente no final, que é o que realmente vai dar vida pro desenho. Aqui colocando só uma luz e sombrinha nos tons de cinza, né, pro branco não ficar chapado, fica meio feio. A gosma verde eu vou colocar uns brilhos branco estourado também, para parecer que ela tá molhada, bem nojenta. Vou dar uma escurecidinha no vermelho bem de leve, só porque o Homem-Aranha tá um pouco chapado demais. E agora eu começo a colocar luz ambiente. Você vê que eu estou fazendo elas baterem todas do mesmo ponto de luz, né? Que ela vai vir das costas do Venom. E essa luz ambiente que vai parecer que está fazendo os dois personagens estarem no mesmo ambiente, né? Elas estão vindo da mesma direção. E você vê que ela que dá a cor pro Venom, que você ainda entende que ele é preto, mas a luz ambiente faz eles parecerem que estão na mesma cena, ficou uma coisa menos chapada. Eu ainda fiz questão de deixar esse desenho bem estilo HQ, bem comics, as cores bem saturadas, o desenho bem vivo,
Sei que eu nem coloquei fumaça na frente nem nada, até cheguei a brincar com o efeito, mas eu tirei porque eu queria que ficasse bem estilo HQ quadrinho mesmo, sem vergonha dos brilhos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar a fazer alguns desenhos falando por cima, porque a galera parece que gostou. E por favor, se inscreve, comenta, deixa a sugestão, me ajuda a crescer aí, que meu canal é pequeno, mas eu faço com dedicação. E comenta qualquer coisa, até se você quiser mandar eu me fuder, também me ajuda. Espero que vocês gostem. Eu queria agradecer minha namorada, que é a fã do Venom, que me inspirou a fazer esse desenho. E ela tá me apoiando bastante com o canal aí. Te amo, minha mulher.